Olá, vamos dar sequência aos conteúdos da unidade 2, da disciplina Físico-Química 1. Nessa segunda parte, abordaremos a segunda lei da termodinâmica e a terceira lei da termodinâmica. Vamos observar o exemplo ilustrado na figura aqui representada, como sendo uma caixa com uma separação central, de um lado contendo gás, do outro vácuo. Imaginar que a partir de um determinado tempo a gente remova essa parte central e o espalhamento do gás ocorra para todo o volume da caixa. A condição pode ser, a pergunta que se faz é, essa condição poderia ser restabelecida espontaneamente? Ou seja, a partir do momento que retiramos a divisão central da caixa e que o gás se expande, em algum momento esse gás, ocupando todo o volume do recipiente, ele voltaria a essa condição inicial? Esse processo parece ter um único sentido, né? Quando isso ocorre, esse processo é chamado irreversível, pois eles não retornariam ao estado inicial espontaneamente. A segunda lei da termodinâmica expressa essa mania da natureza de estabelecer um sentido para um processo natural espontâneo. E existem vários modos de enunciar essa lei, essa segunda lei da termodinâmica. E uma delas foi descrita por Rudolf Clausius, que diz exatamente o seguinte: é impossível haver transferência espontânea de calor de um objeto frio para um objeto mais quente. Uma outra forma de definir essa segunda lei da termodinâmica seria que em qualquer processo natural a entropia do universo sempre aumenta. Mas essa definição a gente vai entender posteriormente. Então, entendendo dentro desses conceitos de termodinâmica o funcionamento da geladeira. A todo instante passa calor de dentro para fora, resfriando o interior e aquecendo o exterior. Isso só acontece se a geladeira estiver ligada numa tomada, né, consumindo energia elétrica ali para funcionar. Esse processo, portanto, ele não é espontâneo, tem que ser induzido. Agora vamos imaginar uma situação hipotética, né, de uma fábrica de gelo hipotética. Imagine uma fábrica de gelo que se pretende aproveitar o calor que sai de uma das geladeiras para produzir vapor, esse vapor movimentar uma turbina, essa turbina gerar uma energia elétrica e finalmente essa energia elétrica gerada, essa corrente elétrica, ser empregada para manter a geladeira funcionando. Se for feito o cálculo cuidadoso de todas as trocas de energia nas várias partes do projeto, né, desse projeto hipotético, pode-se observar que há um balanço perfeito, né, de energia. A energia é conservada e o gelo foi produzido de graça. Será que isso é possível? Imagine aqui no diagrama uma geladeira que o calor desprendido dessa geladeira é usado para gerar vapor, que movimenta uma turbina. Essa turbina gera energia que alimenta essa geladeira. Ou seja, uma geladeira produzindo toda a energia necessária para manter um sistema em funcionamento. Seria possível que isso acontecesse? Essa definição, esse diagrama, esse conceito que a gente acabou de descrever aqui, seria o que se convencionou chamar de moto contínuo de segunda espécie. Se resume a retirar calor de um tanque e passar esse calor para o resto do processo, sem apelar para nenhum recurso externo. Isso contraria a segunda lei da termodinâmica e, portanto, não funcionaria. Mas essa história de moto contínuo de segunda espécie, ela decorre de muito tempo, né? Muitas pessoas, muitos curiosos tentaram desenvolver um moto contínuo de segunda espécie. A gente tem dois exemplos aqui clássicos, né, que é o do indiano Bhaskara. Isso aqui foi feito no século XII, nesse diagrama. Ele desenhou um diagrama de uma roda dentada, onde havia no centro aqui Mercúrio,
que o deslocamento desse mercúrio, né, com o movimento da roda, faria com que essa roda entrasse em movimento contínuo e infinito. Tá? O que na verdade se viu aqui, o dispositivo é falho, né? O mercúrio, o deslocamento do mercúrio no interior da roda fazia com que na verdade essa roda parasse, freasse, né, o movimento, cessasse o movimento. Um outro exemplo do século XVII é do Robert Boyle, né, com um funil com um líquido que se retroalimentaria indefinidamente, também se mostrou falho, né? Não há, na verdade, esse movimento contínuo desse líquido, esse deslocamento. A gente tem um diagramazinho aqui de um dispositivo que é bem comum, a gente observa no dia a dia de movimento de esferas, que se imaginaria também que esse movimento fosse incessante, que na verdade não é. Então, está provado que um modo contínuo de segunda espécie não é viável. Agora, falamos inicialmente do conceito de entropia, sem estabelecer ainda o que seria entropia. Esse conceito, na verdade, é utilizado para saber, né, se a segunda lei da termodinâmica ela é satisfeita ou não. Como se sabe se um processo viola ou não a segunda lei da termodinâmica? Por meio da entropia. Que é um conceito criado pelos físicos para saber se um processo ele realmente ocorre espontaneamente ou não. Uma grandeza física é chamada entropia, definida com o S. Em um processo natural, a entropia do universo, isso é, a soma da entropia do objeto com a entropia dos seus arredores, né, do sistema e a vizinhança, ele sempre aumenta. Né? A gente pode ver aqui na definição de um estado sólido, né, do arranjo de partículas no estado sólido, passando para um estado líquido de menor agregação, de partículas mais afastadas uma das outras, né, e a gente percebe que há um indicativo do aumento, né, ou da entropia maior do que zero. Comparando agora o líquido com o gás, em que as partículas estão mais dispersas, mais afastadas ainda, a gente tem de novo um aumento, né, desse valor, dessa variação de entropia maior do que zero. Né, o que se leva a crer que o processo natural, a entropia do universo, sempre aumenta. A gente tem algumas demonstrações aqui nas tabelas dos valores de entropia, né, que são alterados pela complexidade das moléculas. Moléculas mais complexas apresentam maior entropia. E também moléculas de sólidos iônicos de menor energia reticular apresentam maior entropia, como pode ser visto aqui nos dois casos, fluoreto de sódio e do óxido de magnésio. A entropia aumenta também, em geral, quando um líquido ou um sólido puro se dissolve num solvente. Como pode ser visto aqui na representação do cloreto de sódio em água, à medida que a gente tem partículas dos sólidos sendo dispersa no líquido, a gente observa também um aumento na variação da entropia. Como a gente pode representar matematicamente as variações de entropia? E quais os fatores que afetam a entropia do sistema? Por exemplo, com uma pressão constante, a variação da entropia pode ser representada pela capacidade calorífica à pressão constante, do logaritmo da relação da temperatura final e inicial. Ou pela capacidade calorífica a volume constante e também a relação da temperatura final e inicial. Considerando aqui, no caso, que os coeficientes de dilatação térmica de líquido e sólido são pequenos. Pode ser relacionado também com a variação do volume, né, ou a variação da entropia, dada pela expressão que a gente já viu anteriormente, né, empregando a relação dos gases aqui, a equação dos gases, NR, LN do volume final sobre o volume inicial,
ou fazendo essa relação também com uma pressão inicial e pressão final. Como a variação da entropia se manifesta nas vizinhanças. Então, a variação da entropia da vizinhança depende de quanto calor foi absorvido ou fornecido pelo sistema. Para um processo isotérmico, ou temperatura constante, a variação da entropia na vizinhança é dada pela expressão menos que, ou calor do sistema, dividido pela temperatura. Sobre um processo reversível, a variação da entropia do universo vai ser igual a zero, e isso vai ocorrer também quando o sistema estiver em equilíbrio. Para um processo irreversível, a variação da entropia do universo vai ser sempre maior do que zero. A entropia de um cristal perfeito ordenado, perfeitamente ordenado de uma substância cristalina é zero na temperatura de 0 grau Kelvin. Isso é a definição da terceira lei da termodinâmica. Na terceira lei da termodinâmica, a entropia para uma substância em seu estado padrão é denominada entropia padrão, designada pelo S0, e geralmente são tabuladas na temperatura de 298 Kelvin. A entropia padrão de reação, ela pode ser escrita como uma variação da entropia padrão de reação, ou ΔSR0, igual ao somatório das entropias molares do produto menos o somatório da entropia molar dos reagentes. A entropia padrão de reação é positiva, um aumento da entropia do sistema, se existe produção de gás, e é negativa ou ocorre diminuição se existe consumo de gás na reação. A energia livre de Gibbs pode ser usada para definir o estado de equilíbrio de um sistema, considerando apenas as propriedades do sistema e não as propriedades das vizinhanças. Assim, a energia livre de Gibbs, que é denominada por G, pode ser entendida como a energia que está disponível no sistema para a realização de trabalho. A expressão para essa energia livre é dada por G igual a H menos TS, ou seja, está relacionada a energia livre de Gibbs com entalpia, temperatura e entropia. Em toda a química, usamos somente variação da energia livre de Gibbs e não seu valor absoluto. Por isso, a expressão ela pode ser estabelecida como variação da energia livre de Gibbs igual a variação da entalpia menos temperatura vezes variação de entropia. A energia livre de Gibbs resume os fatores que determinam a direção da mudança, se essa mudança ela ocorre, se ela é espontânea a temperatura e pressão constante. Então, a gente pode observar aqui na tabela que quando a variação da entalpia ela é menor do que zero, ou seja, um processo exotérmico, e ocorre variação de entropia, aumento da variação da entropia, o processo ele é classificado como espontâneo, e a gente vai observar uma variação negativa na energia de Gibbs, livre de Gibbs. Num outro exemplo, se a gente observar um sistema como também processo isotérmico, ou a entalpia menor do que zero, variação da entalpia menor do que zero, mas que ocorre a diminuição da entropia, ou seja, variação da entropia menor do que zero. Esse processo também é espontâneo, mas precisa se estabelecer algumas condições. Se o módulo do T∆S for menor do que o módulo do ΔH, aí a gente vai ter a variação de entalpia menor do que zero, consequentemente, processo espontâneo. Outros exemplos, no caso da
variação de entalpia num sistema endotérmico, ou seja, variação de entalpia maior do que zero, em que ocorre aumento da entropia, ou seja, variação de entropia maior do que zero. O processo também vai ser espontâneo se essa relação temperatura, variação e entropia for maior do que a variação de entalpia. Aí, de novo, a gente vai ter uma variação da energia livre de Gibbs menor do que zero, portanto, um processo espontâneo. E, por último, se a gente observa um processo endotérmico, variação da entalpia maior do que zero, diminuição da entropia, a variação da entropia menor do que zero, nesse caso, esse processo é não espontâneo e a gente vai ter uma variação da energia livre de Gibbs maior do que zero. Okay? É isso. Com isso a gente conclui a unidade 2, concluindo aqui com uma frase também para estimular vocês a continuarem nos estudos, que não há atalhos para nenhum destino onde se vale a pena chegar. Temos que buscar nossos objetivos, sem facilidade, sem querer atalhos. É isso, bons estudos para vocês e até a próxima.